aí gosta de uma boa novela? Se você gosta, já vai deixando nos comentários a sua favorita, ou aquela que marcou a sua vida, e já confere se está inscrito no canal, que isso é muito importante para nós. Eu já gostei de novela, já deixei de gostar e hoje em dia gosto de novo. Com a possibilidade de acesso nos serviços de streaming em que posso assistir a hora que eu quiser, me habituei ao passatempo de assistir novelas antigas. Nesse momento, inclusive, estou assistindo a novela de 94, A Viagem. E uma verdade sobre as novelas é que quando a gente pensa que elas estão acabadas, o estilo é renovado, repaginado e elas voltam a cair no gosto do povo. Tem sido assim desde 1951. Entre altos e baixos, as novelas são uma das paixões nacionais dos brasileiros. E sabe por que é tão fácil gostar de novelas? Elas são obras abertas e podem ser propositalmente modificadas ao longo da trama para agradar sempre a audiência. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Como surgiram, como mudaram ao longo do tempo, a corrida das emissoras pela relevância no gênero, vamos conhecer a história das telenovelas. Tudo começou em dezembro de 1951, na TV Tupi. A emissora, que tinha pouco mais de um ano de vida, estreou a novela Sua Vida Me Pertence. Foi a primeira telenovela, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nela também aconteceu o primeiro beijo da TV brasileira entre os atores Walter Forster e Vida Alves, e foi um mero selinho. A novela era apresentada ao vivo, como um teatro televisionado, porque ainda não existia o videotape. Foram 15 capítulos que iam ao ar 2 vezes por semana, mas já percebiam que para emplacar esse gênero tinham que dar um jeito de criar o hábito nos brasileiros e mantê-los na frente da TV todos os dias no mesmo horário. E essa novela diária veio ao ar em 1963, na TV Excelsior. A 25499 ocupado. Essa novela trazia pela primeira vez como par romântico o já então casal Tarcísio Meira e Glória Menezes. Na época, nem mesmo os produtores sabiam, mas davam o start na maior produção de arte popular da TV brasileira, um fenômeno de massa depois do futebol e do carnaval. O gênero se consolidava para o telespectador. Mas as novelas brasileiras ainda não tinham o seu estilo próprio. As emissoras faziam adaptações das obras latinas com todo aquele dramalhão tão característico. Em 1965, a TV Tupi levou ao público o primeiro grande sucesso, O Direito de Nascer. No mesmo ano, a TV Excelsior teve um sucesso também, que foi A Deusa Vencida. A partir daí, todas as emissoras passaram a investir pesado em telenovelas. Além da TV Tupi e da Excelsior, tinham a Globo e a Record. Se você quer ser sempre o melhor, veja a Record. Mas nesse ponto, as telenovelas ainda se mantinham muito no estilo dos folhetins, das radionovelas e das produções latinas. Nesse sentido, a cubana Glória Magadán sabia como fazer de uma telenovela um sucesso. E para isso ela usava de histórias completamente fora da realidade do brasileiro. As histórias se passavam em outros países, nas cortes europeias, com duques e condes e sheiks. Alguns exemplos foram O Sheik de Agadir e A Rainha Louca, todas produzidas pela emissora recém-inaugurada em 67, a TV Globo, que nesse mesmo ponto contratou Jeanette Claire para auxiliar Magadán.
Nessa mesma época, Ivani Ribeiro fazia sucesso com suas tramas na TV Excelsior, entre outras Alma de Pedra e Anjo Marcado. E também um destaque para A Redenção de Raimundo Lopes, a mais longa telenovela com 596 capítulos. No final dos anos 60, a mudança, novas linguagens e fórmulas deram nova cara e voz à telenovela, saindo do estilo do dramalhão latino e entrando de vez numa trama contando o cotidiano real do brasileiro. Na Excelsior, alguns desses títulos se destacaram como A Pequena Órfã, A Muralha e Sangue do Meu Sangue. Nisso, a vida da cubana Magadã na Globo estava no início do fim. O rompimento de fato entre ela e Jeanette Claire se deu com a telenovela Véu de Noiva em 1969. Com a demissão de Magadã da Globo, entraram no ar Pigmalião 70 às 7, Véu de Noiva às 8 e às 10 da noite, Verão Vermelho. Todas foram grandes sucessos e a Globo dava aqui o primeiro passo rumo a se tornar líder na teledramaturgia brasileira, criando um padrão único que foi aplaudido não só no Brasil, como no mundo inteiro. A Excelsior fechou as portas em 1970. A Record nunca conseguiu se equiparar às concorrentes e se dedicou mais a programas musicais. Mesmo assim, emplacou dois grandes sucessos na década de 70, As Pupilas do Senhor Reitor e Os Deuses Estão Mortos. Porém, a verdadeira concorrente da TV Globo ainda era a pioneira TV Tupi, que mesmo com vários sucessos como Mulheres de Areia, A Barba Azul, A Viagem, Éramos Seis, entre outras, não conseguiu superar a hegemonia da TV Globo. A TV Tupi decaiu no final dos anos 70, e foi aí que a TV Bandeirantes Canal 13, apresenta entrou no páreo com Cara a Cara. Essa telenovela reunia astros da TV Tupi e da Globo, mas não adiantou e foi mesmo da Globo que vieram os maiores êxitos com a autora Jeanette Claire e seus títulos Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro e Pai Herói. Depois disso, veio o realismo fantástico de Dias Gomes, com seu estilo próprio, trouxe os sucessos Assim na Terra como no Céu, Bandeira 2, O Espigão, Saramandaia e O Bem Amado, que foi a primeira novela exibida em cores na televisão. Nesse ponto, criou-se uma divisão de estilos e horários de acordo com o público-alvo, e assim, Braulio Pedroso trouxe críticas à burguesia no horário nobre, das 8, 9 ou 10. Cassiano Gabos Mendes, com Anjo Mau e Locomotivas, consolidou o padrão das novelas das 7, as charmosas comédias românticas. A partir de 1975, a Globo também preencheu o horário das 6 com obras da literatura brasileira. Novelas de época ou regional, sendo basicamente uma trama romântica e simples. Dessa época temos Senhora, A Moreninha, Escrava Isaura, Maria Maria, A Sucessora e Cabocla. Com o fim da TV Tupi, vieram outras emissoras. Na década de 80 veio o SBT. Recém-inaugurado com a sua importação de novelas latinas. Um caminho que eu possa chegar. Já que me expulsaram de todos os lugares, eu decidi morar com ele. E também surgiu a TV Manchete. Essa última até deu um pouco de trabalho para a liderança de audiência da Globo, mas foi pouco trabalho, pois em 88 lá vinha a Globo com Vale Tudo, emplacando mais um sucesso absoluto, com O Mistério, que perdurou por toda a trama e martelou a curiosidade da audiência. Afinal, quem matou Odete Roitman? Cassiano Gabos Mendes continuou tendo sucesso no horário das 7 com Elas por Elas, Tititi, Brega e Chique e Que Rei Sou Eu. Silvio de Abreu trouxe um novo gás para o horário com suas comédias mais pastelonas, Guerra dos Sexos, Cambalacho e Sassaricando.
Ivani Ribeiro, autora de muitos sucessos na TV Tupi e na TV Excelsior, estreou na Globo em 82 com Final Feliz, e depois disso, alguns remakes de antigos sucessos. Em 86, os destaques foram para Benedito Rui Barbosa com Sim a Moça e Walter Negrão com Direito de Amar e Fera Radical. Mas foi rock santeiro. Tô certo ou tô errado? De Dias Gomes e Aguinaldo Silva, um dos maiores sucessos da TV brasileira. Vetada pela censura do regime militar em 75, retornou à produção em 80 e se tornou um verdadeiro fenômeno que conquistou todo o país. Alguns outros sucessos dessa época foram O Salvador da Pátria e Tieta. E agora chegamos aos anos 90 e a guerra da audiência. Se uma emissora notava que o telespectador trocava de canal, procurava saber o motivo e fazer mudanças. Em 1990, um erro de julgamento da TV Globo fez com que recusassem um roteiro chamado Pantanal, de Benedito Rui Barbosa. Essa dispensa apresentações, não é mesmo? A novela foi então apresentada para a TV Manchete, que apostou na obra, e foi um sucesso estrondoso. Essa sim foi uma telenovela que abalou a audiência da então intocável Globo. Você não me rela a mão, senão você morre aqui mesmo. E isso deve ter sido um dos maiores arrependimentos da emissora, tanto que agora, em 2022, corrigindo esse erro depois de mais de 30 anos, refizeram a novela, que foi mais uma vez um show de audiência. Próximo que se atentar aqui, não volta. Depois do êxito de Pantanal na TV Manchete, Benedito Rui Barbosa teve tapete vermelho estendido em sua volta para a Globo e fez ali outras grandes novelas amadas do público, como Renascer, O Rei do Gado e Terra Nostra. Enquanto a TV Globo exibia O Dono do Mundo, o SBT importou a novela mexicana Carrossel, e por muitas vezes essa saudosa novela de escolinha roubou a audiência da Globo. Além das telenovelas estrangeiras, o SBT também apostou grande em um remake de Éramos Seis, que foi sucesso. Porém, depois disso, empolgados, lançaram várias outras como As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, Colégio Brasil, Antônio Alves Taxista e Razão de Viver, que não caíram no gosto do público. Nisso, Aguinaldo Silva se firmava como autor de novelas regionalistas, como Pedra sobre Pedra, Joga prata no ar. Fera Ferida e A Indomada. E Silvio de Abreu conquistou o horário nobre com títulos como Rainha da Sucata e A Próxima Vítima. Ivani Ribeiro fez também nessa década na Globo seus melhores trabalhos, sendo eles os remakes de Mulheres de Areia e A Viagem, e faleceu em seguida em 1995. Outras telenovelas que se destacaram nesse período foram Barriga de Aluguel, Vamp, 4x4, Por Amor e Chica da Silva. Lembram-se que eu disse que o SBT ficava naquela de importar novelas mexicanas? Isso nem sempre foi um fracasso, pois em 1997 fez a primeira versão brasileira da novela Chiquititas. E essa teve audiência, que ameaçava até o Jornal Nacional. Eu assistia muito e amava, eu era a Vivi. Quem viveu sabe. Também em 1997, a novela Maria do Bairro y a mucha honra, María la del barrio soy. Fez muito sucesso. E em 1999, uma outra dessas importações chamou a atenção dos brasileiros. A incrível novela mexicana A Usurpadora, que também agradou muitos telespectadores, e a vilã Paola Bracho se tornou um ícone da cultura pop. A virada do milênio chegou e já era possível ver como as novelas mudaram desde a sua criação.
no jeito de produzir, a maneira como eram feitas e virou mesmo uma indústria que visava o lucro e formava profissionais. Uma das características que as novelas não perderam foi o melodrama dos antigos folhetins, aquela estrutura das radionovelas, mas continuavam a agradar o público. E um exemplo de dramalhão assumido que foi um sucesso absurdo foi a novela O Clone. A Record obteve um sucesso com a nova versão de A Escrava Isaura e também passou a investir pesado em dramaturgia. Como sempre, almejando alcançar o lugar de supremacia da Globo nesse nicho. Iniciando em 2004, tiveram mais alguns êxitos, como Prova de Amor, Os Mutantes, Poder Paralelo e Vidas Opostas. Nessa época, porém, as coisas estavam mudando muito no gosto do brasileiro, com a internet cada vez mais acessível, a popularização da TV a cabo, o comportamento das pessoas foi mudando e o número de audiência caíam cada vez mais. E, de certa forma, o formato das novelas já estava um pouco saturado. Alguns sucessos dessa época ficaram com Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, A Favorita, Celebridade e Senhora do Destino. Nos anos 2010, o SBT passou a monetizar as rentáveis novelas infantis, de textos latinos. E isso começou com o remake de Carrossel, em 2012, que mais uma vez foi um sucesso, assim como o original de 91. A Record já não emplacava mais nenhuma obra e passou a investir nas que tinham mais a cara da emissora, adaptações de histórias bíblicas, em formatos de séries, minisséries e novelas, obtendo seu auge com Os 10 Mandamentos. E até mesmo a Globo continuou na luta por se adaptar a novos públicos e novas maneiras de trabalhar, investindo pesado no seu serviço de streaming. Afinal, muita concorrência nesse sentido já estava no gosto e no dia a dia do povo. Mas, mesmo nessa época, ainda emplacou sucesso com Cheias de Charme e Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, que soube de maneira eficiente adaptar a trama à linguagem atual do cinema e das séries americanas, mesmo contendo ainda uma trama de folhetim. Avenida Brasil é a número 1 em exportação de novelas brasileiras e foi vendida para 150 países. E segundo a revista Forbes, quebrou o recorde de novela mais bem sucedida do ponto de vista comercial, com um faturamento que chega a 2 bilhões de reais só com propaganda. Aliás, as telenovelas brasileiras fazem grande sucesso no exterior, sendo desde a década de 70 o produto mais rentável da indústria cultural brasileira. Segundo a russinha que fala português Olga do Brasil, muitas são adoradas e sucessos absolutos na Rússia, como Escrava Isaura, O Clone e Terra Nostra. As emissoras sempre mantiveram essa capacidade de ir se adaptando às mudanças, e é por isso que mesmo quando a gente pensa que é o fim das novelas, elas ressurgem com as suas modificações e conquistam a audiência. Tanto que hoje são os serviços de streaming tão comuns que buscam jeitos de adaptar o modelo de folhetins brasileiros e levá-los para o mundo em formatos adaptados que agrade novos tipos de espectadores. Ou seja, as novelas se mantêm vivas e queridas. O que muda mesmo é só o jeito de apresentá-las. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Eu, que vivi os anos 90, sentar com a família reunida para ver as novelas era uma tradição, um momento de diversão em família. Hoje as coisas são bem diferentes e talvez seja um pouco de nostalgia esse meu novo hobby de assistir novelas antigas. E você, gosta de novela? Ainda assiste alguma? Gosta muito de alguma que eu não mencionei aqui? Conta aí nos comentários que a gente vai adorar saber. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim, além de nos ajudar muito mesmo, você não perde nenhuma das coisas que rolam por aqui. Afinal, tudo tem uma história e eu adoro contá-las. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos e até a próxima história!